No vídeo de hoje, eu lhe apresento a bruxa. Talvez você, quando pense em bruxa, pense naquela bruxa do desenho animado que envenena a princesa, como eu muitas vezes pensei na vida também, porque fui ensinada assim desde criança. Pode ser que você, com um pouco mais de educação pelos livros, uma educação escolar de fato, entenda que bruxa, como eu penso atualmente, sejam aquelas mulheres que injustamente morreram na fogueira porque tinham pensamentos diferentes de sua época. Porque alguns homens, às vezes, se apaixonavam por elas, mas não eram correspondidos, e os homens não costumavam aceitar de maneira nenhuma que uma mulher lhe dissesse não, porque não havia respeito, como hoje em dia ainda não há respeito. Sabe aquelas bruxas que foram perseguidas pela igreja e queimadas pela Santa Inquisição, como Joana d'Arc, por exemplo? Mas também não é dessa bruxa que eu estou falando. Não se trata de uma bruxa de desenho animado e também não se trata de uma bruxa da Santa Inquisição. Mas é verdade que se esse crime contra Daniela Pérez, esse crime horrendo, extremamente absurdo, tivesse acontecido na época da Santa Inquisição, essa pessoa teria sido acusada, sim, de bruxaria, teria sido queimada na fogueira. Sim, eu estou falando de Paula Tomás, ou, como ela mudou de nome, agora ela é Paula Nogueira Peixoto, uma criminosa que foi condenada a 18 anos e 6 meses de prisão pelo assassinato, por ser cúmplice do assassinato da atriz Daniela Pérez. E como eu falei no vídeo anterior a respeito do espírito, onde ele se encontra e como está vivendo, de Guilherme de Pádua, e vai passar em algum lugar dessa tela para que você assista esse vídeo se você ainda não assistiu, e vocês pediram bastante para que eu falasse sobre a Paula, sim, eu fiz o dever de casa e consegui ter acesso a algumas questões dela e a minha própria percepção. Vamos lá? Se você está precisando de uma consulta comigo, procura algum tipo de tratamento para melhorar a sua vida no sentido da sua ansiedade, da sua depressão, dessas questões da nossa saúde emocional, como síndromes diversas, da nossa saúde mental também, e também a respeito de vidas passadas, incluindo o tratamento com regressão de memória a vidas passadas. Ou se você busca o teatro terapia para você se comunicar melhor, ou se você busca uma assessoria comigo para o seu desenvolvimento pessoal, entre em contato através do e-mail fernandahusver.terapeuta@gmail.com. Eu sei, gente, tem que prestar um pouquinho de atenção aqui no meu jabá também. Olha só, muitos me conhecem pelo YouTube, outros sabem que eu faço teatro, alguns sabem que eu tenho uma escola profissional de atuação, outros sabem que eu já fiz teatro em vários lugares nesse Brasil e já fiz um pouco de cinema também. E de fato eu exerço muitas funções e de acordo com tudo que eu estudei, da minha faculdade até o presente momento, eu sei que eu posso ajudar você em várias das minhas áreas. E se você está precisando de ajuda, busque alguém que você possa confiar. Juro pra vocês que vou tentar não me emocionar nesse vídeo, porque eu já me emocionei bastante, na verdade eu fiquei horrorizada enquanto eu estava estudando todo o caso dessa pessoa aqui. E olha só, eu quero só dizer uma coisa que tem que entrar na cabeça de todo mundo. Ninguém é dono da verdade, eu não sou dona de verdade nenhuma, eu transmito aqui nos vídeos do YouTube a minha percepção, através da minha sensibilidade, através da minha mediunidade, sobre as coisas que eu enxergo. Mas eu sempre pesquiso muito antes de... Por isso que eu demoro. Então, leve em consideração uma coisa. Essa frase é batata, gente. Não há entidade de luz, não há mentor espiritual que não concorde com ela. Deus dá as cartas. Presta atenção, Deus dá as cartas. A espiritualidade embaralha e dispensa, as entrega a todos nós médiuns. Eu estou vendo um ponto de vista, eu estou vendo um ângulo, uma perspectiva. Pode ser que qualquer outro médium, de qualquer outro lugar, se é médium de verdade, vai enxergar alguma coisa de acordo com a mediunidade a que lhe compõe aquele indivíduo, que compõe a sua pessoa. Seguinte, se você é da nova geração, se você não acompanhou esse caso na época, eu era criança, ali no início da década de 90, então você precisa se informar. E existe um documentário muito importante na HBO, se eu não estou enganada, chamado Pacto Brutal, que conta a história dessa atriz que foi morta de maneira extremamente brutal, acho que com 18 tesouradas, por um colega de cena dela, chamado Guilherme de Pádua, que contracenava com ela, que tinha feito uma gravação naquela noite nos estúdios da Rede Globo naquela época, e que foi casado com essa pessoa chamada Paula Tomás, agora que mudou de nome para Paula Nogueira Peixoto. Tanto ele quanto ela cumpriram apenas aproximadamente 1/3 da pena. Foram soltos em pouco tempo e continuaram as suas vidas. Guilherme de Pádua acabou desencarnando de um infarto no ano passado, em novembro do ano passado, se não estou enganada, e vai passar o vídeo de novo em algum momento dessa tela. Agora, gente, acontece o seguinte: a partir do instante em que eu começo a analisar e traço a minha perspectiva
para com uma pessoa que está neste momento em vida, está encarnada, a gente precisa levar em consideração que tudo pode ser alterado e que eu também não sou o tipo de pessoa que curte muito fazer previsões, mas o jogo do livre-arbítrio existe, é uma lei universal que cabe a todos nós. Então eu só quero que você leve em consideração que aquilo que eu falar pode ser que tenha um desfecho completamente diferente ao futuro, até porque existe, justamente porque existe o livre-arbítrio. Esse resumo que acabo de fazer é para a gente recordar algumas coisas e para aquele que nunca ouviu falar disso que possa ter um pouco de acesso. Dessa maneira resumida, mas é bom ver o documentário. Acontece que a gente tem que entender quem é ela. Quem é essa Paula a partir daquilo que a gente tem notícia. E aí eu trouxe as palavras do seu ex-noivo, um pouquinho do que ele disse em uma entrevista. Marcos Santos disse em uma entrevista em 2022 para o site da UOL, Notícias da TV. Ele disse que a Paula era agressiva, possessiva e com um desequilíbrio emocional muito alto. De novo, ela era agressiva, ela era possessiva com um desequilíbrio emocional muito alto. Além das palavras do ex-noivo, considerando que ela é uma criminosa, nem por mais que ela tenha cumprido 1/3 da pena, você matou alguém ou você ajudou alguém a matar, não tem como você voltar atrás. Você não deixa de ser aquilo que você é. Uma vez assassino, será para sempre assassino. Nessa vida não tem o que fazer. A pessoa manchou a sua honra, manchou a sua luz, manchou a sua trajetória, não tem o que fazer. Ela sempre vai ser. Ponto. Isso faz parte da história dela. Devemos levar em consideração aqui também demais características trazidas por esse documentário e que eu também pesquisei e aprofundei em alguns sites na internet. Vejamos. E isso é para você saber de uma coisa. Se você acha que inveja é um sentimento que não existe e que ele é inventado para dar desculpas, você está completamente enganado. Observe o seguinte. No dia em que a atriz Daniela Pérez foi assassinada, a então Paula Tomás usava uma roupa igual a roupa, ou igual, digamos, a força de expressão, extremamente parecida com a roupa que a própria Daniela usou na sua última cena em gravação na Rede Globo. É importante vocês prestarem atenção nisso, porque a visão que eu tenho para revelar deste espírito corrobora em 100% em todas essas características. Seguinte. Na sua era pós-presídio, ela que tem uma filha, levava a sua filha para ser artista, ou seja, queria que a sua filha, ela já entendeu que ela não podia mais, né? Eu penso, porque talvez ela já quisesse antes ser artista. Você vai entender isso daqui a pouquinho. Você vai entender a revelação que eu tô fazendo e o que a ponte que eu estou construindo para que você entenda a minha linha de raciocínio. Vamos lá, gente, que pensar faz bem. Ela levava a sua filha para ser artista, ou seja, ela estava desejando que a sua filha seguisse os mesmos caminhos da própria Daniela. Eu imagino que essa pessoa deve ser tão frustrada, que talvez ela quisesse ser artista, mas não tem talento, não tem vocação, não tem a menor sensibilidade, dá pra ver que não tem, né? Sigamos. Mas, tem mais, ela colocava a filha dela no colo de amigos da própria Daniela. E as pessoas não reconheciam porque ela já mexeu bastante com o rosto e mexeu com o cabelo e trocou de nome. Ela levava a filha dela para esses ambientes onde havia artistas, fazia as pessoas tirarem foto com a filha dela e logo mais essas fotos acabavam saindo pela internet. Gente, olha o perfil dessa pessoa. Ela não tem personalidade nenhuma. E como exemplo, nós temos aqui o dançarino e coreógrafo Carlinhos de Jesus. Ele tirou essa foto sem saber. Ela usa da ingenuidade das pessoas. Ela usa da ignorância das pessoas para alcançar aquilo que ela deseja. Se essa pessoa, passando os anos que passou, encarcerada, tivesse tido algum grau de arrependimento de verdade, ela nunca faria isso. Nunca faria isso. Mas não parou por aí. Presta atenção. Presta atenção. Ela estudou na mesma universidade que a Daniela Pérez estudou, depois que ela saiu da prisão, Cândido Mendes. E ela também se matriculou na mesma academia que a Dani frequentava. Por que é que eu falei pra vocês sobre bruxa? O documentário Pacto Brutal acaba trazendo pra gente essa perspectiva de um ritual, que eles queriam arrancar o coração da Dani, que se tratava de uma lua cheia e que tinha uma oferenda por trás, que iriam ofertar o coração dessa jovem, iriam ofertar o coração dessa jovem em prol de algum benefício. Aí é que tá. Vasculhando dentro do que eu consegui ter acesso, e não foi muito, eu gostaria que tivesse sido mais, mas pode ser que ao tempo venha, porque a gente não tem botão de stop play, pode ser que com o tempo eu consiga enxergar mais, eu não vou ficar aqui mentindo pra vocês, isso é a verdade, tá, gente? Isso é a verdade. O que acontece? Essa Paula, em vidas passadas, viveu em territórios sul-africanos. Nos seus primórdios, ela já foi
encurtida com o seu espírito, ele foi colocado em ambientes em que havia esse processo de magia, que muitos chamam de magia negra e coisa parecida. Ao trabalho de voodoos, muitas oferendas, muitas coisas feitas com sangue de animais e muitas, mas muitas coisas sendo feitas com sangue humano. Eu consigo enxergá-la claramente na região do sul da África. E, gente, é engraçado porque quando a gente estuda esse ambiente da África, a gente vê, às vezes, as meninas sendo iniciadas à sexualização logo cedo através de rituais, sendo cortadas. Eles têm algumas coisas meio arcaicas, assim, que a mim, perdão, não me desce. E que é muito diferente da cultura africana que a gente recebe, pelo menos que eu recebi, posso falar por mim, através da Umbanda, ou dessas misturas, ou até do próprio candomblé, que eu vejo como algo bonito, algo interessante. Agora, quando você mergulha nesse espírito, você percebe que tudo que ela carrega de várias vidas dela é ritual em cima de ritual. Ela era bruxa ao pé da letra, bruxa de fazer coisa má, porque o espírito dela é negativo, é desprovido de luz. Claro, todos nós temos uma fagulha divina dentro de nós. Mas as escolhas dela, desse espírito, ao estar encarnada, ao estar em contato com a Terra, sempre foi querer derrubar alguém para alcançar alguma coisa ou destruir pequenos namoros, pequenos relacionamentos. Fazia esse tipo de coisa, esse tipo de má arte espiritual e usa as energias negativas, esse tipo de entidades que se vendem a troco de qualquer tipo de bebida para arruinar a vida de alguém. Isso nunca é agir em nome de Deus, em nome de Cristo, nada. Não tem nada a ver com isso. É simplesmente maldade pela maldade através de rituais. E que, na verdade, o ser humano é muito propenso à maldade. E ele pode fazer maldade com rituais como esse, ele pode fazer maldades fazendo uma lavagem cerebral na sua cabeça, ele pode fazer maldades te induzindo, te influenciando conscientemente, sabe? Aquele que é ingênuo, aquele que é ignorante, a também fazer maldades. A maldade é feita de acordo com a educação, com a cultura e com o instrumento que cada um de nós tem acesso naquele momento. Mas a escolha de fazer a maldade é sua, não cabe a ninguém. Por mais que você tenha por perto obsessores espirituais, pessoas negativas, a não ser que alguém pegue a tua mão, faça você fazer alguma coisa, ou esteja aqui com uma arma na sua cabeça para que você faça isso ou aquilo, então você está fazendo o que você quis. No fim das contas, quando você vai prestar contas à espiritualidade de seus atos, você tem que assumir a sua responsabilidade, sim. Não se iluda com conversa fiada de internet. Fale você com seu mentor espiritual, converse você com Deus e terá essa resposta. Além da África do Sul, ela também viveu no México, de maneira ligeira. Mas o que eu mais enxergo é a região da África do Sul. E outra coisa, você que viveu naquela época, eu sei que você se assustou, que você ficou indignado e que até hoje a gente fica indignado com um crime que aconteceu. A ideia do coração eu tenho certeza que partiu dela e vou dizer, sabe por quê? Porque esse espírito, em vidas passadas, já matou criança para lhe arrancar o coração e ofertar em rituais. A ideia de pegar um coração e ofertar em rituais não é de agora. Essa ideia já tá nela, já vem do espírito dela. Ela já tem isso não é sabedoria, mas o conhecimento de fazer essas coisas através da oferenda de um coração. Agora, aquilo que eu falei sobre inveja, porque somente espíritos, gente, preste atenção numa coisa, somente espíritos desprovidos de luz têm inveja do outro. Você sempre inveja algo que você não tem. Você pode dar desculpa, nossa, eu quero o carro daquela pessoa, mas na verdade o que você precisa e quer é a capacidade de comprar o seu próprio carro, porque você não faz porque morre de preguiça. É mais ou menos esse contexto. Esse espírito é extremamente negativo, é do mal a muitas vidas. E como eu disse, esse espírito em outras vidas já matou crianças para arrancar o coração e dar em oferenda de ritual satânico. Ou sei lá o nome que quiserem dar. Que é assim que eu interpreto, para o mal. Mas é ela que faz. Ela não incorpora uma divina, não tem nada. É ela que faz. Agora sim, o que ela tem junto com ela são espíritos vingativos, negativos e que a acompanham de outras vidas. E se ela, no último instante, isso a espiritualidade me mostrou com muita clareza, ela vai ter uma chance, no último instante de vida dela, no último suspiro, se ela não se arrepender até esse instante, ela não vai ver a luz por séculos. Por séculos.
Aí você se pergunta, mas os dois queriam matar a Daniela, pegar o coração dela para qual finalidade? Porque no fundo, inclusive eu falei isso no vídeo anterior, o Guilherme, um lado dele idolatrava tanto a Daniela, e essa outra que não tem luz nenhuma, diante de uma pessoa tão iluminada, que o marido tinha acesso, fez a cabeça dele, e enfim, os dois também são farinha do mesmo saco. Ela fez isso porque na cabeça dela, ignorante, meu Deus, que espírito baixo, ela fez isso porque na cabeça dela, ofertando o coração da Dani, ela se tornaria Daniela. Exatamente isso, ofertando o coração da Dani, ela se tornaria Daniela. Eu tenho um lado ruim, gente, sério, que é quando a pessoa assim é tão ignorante, quando o espírito é tão burro, é que eu não consigo não rir dessa burrice. A pessoa não se aceita, entende? Ela se acha horrível, se acha feia, se acha inferior, se inferioriza o tempo inteiro, aquela coisa do vitimismo, mas assim, ela pode estar maquiada, ela pode mudar a cara, ela pode mudar o nome e tudo, mas por dentro não tem como mudar. Espiritualmente falando, eu torço, mas eu torço tanto para que ela consiga encontrar um arrependimento, de preferência em vida. Acho difícil. Não posso dizer impossível, porque eu não consigo acreditar nisso. Não acredito no impossível, mas acho difícil. Mas ela pode ter um arrependimento em vida, continua sendo difícil. Pós o desencarne continua sendo difícil. A verdade é que se algo não a travar, mas aí tem as consequências. A pessoa pode, numa próxima vida, se ela não se arrepende, ela pode nascer doente, ela pode ter problemas, ela pode não ter mãos, ela pode não ter pernas, ela pode estar prejudicada de alguma maneira, ou mentalmente, ou fisicamente. Porque se não for barrada, a probabilidade dela continuar sendo assassina, pois ela tem esse histórico de outras vidas, é grande. Aí é uma interpretação minha. Por isso que o arrependimento, ele é sadio ao espírito. Ele recupera aquela alma. Ele não vai mais fazer aquilo, porque pode ser outra pessoa no lugar, como foram outros corações antes, de outras crianças. Lindezas do meu coração, missão dada, missão cumprida. Agora eu mereço a sua curtida. Sua sugestão de conteúdo, deixa aqui nos comentários, me siga nas redes sociais e você já sabe meu e-mail caso você queira entrar em contato comigo. fernandahuse.terapeuta@gmail.com. Beijo enorme na sua alma. Cuide dos seus atos. Que essa história sirva de reflexão, porque ela ensina muito do ponto de vista das leis da Terra, do ponto de vista dos relacionamentos profissionais e pessoais e dos espirituais. Gratidão. Fiquem com Deus.